Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje, a pedidos de internautas, vou fazer uma análise da mensagem do filme Avatar. Belíssimo filme com muitas coisas legais transmitidas de forma metafísica. Fica atento aí. Bem, pessoal, o filme Avatar pode ser descrito como uma rica metáfora aí para temas espirituais, científicos, políticos e interdimensionais, com várias camadas de significado. Em Avatar, os Na'vi, a raça alienígena azulada que vive no planeta Pandora, tem uma conexão profunda com a natureza e com Aiva. É uma força espiritual que pode ser entendida como a consciência do planeta. E essa conexão espiritual reflete a ideia de que tudo está interligado energeticamente. Na prática, os Na'vi se conectam à natureza, aos animais e às plantas, através de um elo físico. É uma espécie de trança, mas isso simboliza uma ligação espiritual, uma forma de comunhão com o divino e com o planeta. Essa visão espiritual de que há algo maior que une todas as criaturas e forças da vida, semelhante à que as tradições indígenas da Terra acreditam. E analisando claramente, seres aí felinos e sírios, conforme descrito em várias correntes espiritualistas, também possuem essa conexão íntima com o cosmos e com a consciência universal. E esses seres são vistos como guardiões do conhecimento espiritual e evolutivo, sendo os seres mais evoluídos que utilizam o profundo entendimento das energias cósmicas, da natureza, da interdimensionalidade da realidade. Neste filme, o processo de transferência de consciência entre humanos e os corpos dos avatares envolve uma tecnologia avançada que permite que os humanos vivam e interagem com Na'vi em Pandora. E esse conceito toca em debates científicos sobre consciência, sua natureza, até mesmo a possibilidade de experiências fora do corpo e transmigração de alma, né? Segundo estudos do Dr. Valdo Vieira, da Conscienciologia. Bem, o paralelo com os sirianos felinos está no fato de que, na visão de algumas escolas esotéricas, eles dominam tecnologias e capacidades psíquicas que vão além do que conhecemos aqui na Terra. Para eles, manipular bioenergias, navegar por diferentes dimensões, é parte da evolução, algo que também ecoa na interconectividade entre corpo, mente e o ambiente que vemos em Avatar. A dimensão política do Avatar está no confronto entre os colonizadores humanos, que buscam explorar Pandora pelos recursos naturais, particularmente um mineral chamado Unobitanium, e os Na'vi, que desejam preservar o equilíbrio natural e espiritual do seu mundo. Esse conflito ecoa temas muito presentes na nossa terra, como a exploração dos povos nativos, o desrespeito pelo meio ambiente em nome de lucro e poder desmedidos. A luta dos Na'vi pode ser vista como uma metáfora para a resistência dos povos indígenas contra forças opressores que destroem suas terras e culturas. Fazendo uma analogia com os sirianos, vemos que eles são frequentemente descritos como seres que lutam pela proteção da Terra e de outros planetas contra invasores interdimensionais ou raças hostis como os reptilianos. Assim como os Na'vi, eles seriam protetores da vida, agindo como defensores dos princípios de equilíbrio e harmonia. O filme também pode ser interpretado através de uma lente interdimensional, Pandora aí com sua fauna e flora única e uma conexão espiritual, pode ser vista como uma realidade vibracional diferente aqui da Terra. Os humanos que assumem os corpos dos avatares estão, de certa forma, pessoal, entrando em uma outra dimensão, vivendo experiências que transcendem as limitações do seu corpo físico. Essa mudança de percepção entre humanos e avatares reflete o conceito de transição entre dimensões de realidade, algo amplamente discutido em estudos de projeção da consciência e espiritualidade avançada. Já os felinos e sírios, por sua vez, são seres que se acredita existirem em dimensões superiores à nossa, capazes de se manifestar fisicamente, mas também de atuar em níveis espirituais e interdimensionais. Eles têm o conhecimento necessário para operar entre realidades, assim como os Na'vi, que navegam entre o mundo físico e o espiritual. Bom, visualmente os Na'vi têm traços que lembram os felinos. Olhos grandes, brilhantes, agilidade física, rabo, além de uma postura elegante e graciosa. Isso pode ter sido inspirado em seres como os decírios, descrito em várias tradições
como seres evoluídos e protetores do cosmos. Assim como os Na'vi, os sirianos felinos, são descritos como seres profundamente espirituais. Em resumo, né, Avatar usa uma narrativa de ficção científica e fantasia para explorar questões profundas sobre espiritualidade, ciência da consciência, política e exploração e a interconexão entre dimensões. Os seres de Pandora, com seus traços felinos, pode ser visto como um eco dos conceitos de seres espirituais felinos e sírios, que também representam a sabedoria e a conexão com o universo e a proteção para manter um equilíbrio muito maior. Os personagens principais de Avatar podem ser analisados a partir de suas motivações inconscientes, desejos, conflitos internos e suas relações com o meio e com os outros. Temos aí Jack Sully, o protagonista. Começa a história como um ex-fuzileiro, paraplégico, com sentimentos de inferioridade e frustração devido à sua condição física e à perda de propósito através da sua carreira militar. Ao ser escolhido para o programa Avatar, ele encontra uma nova chance de viver e sentir poderoso novamente, um corpo que lhe dá liberdade e agilidade. A experiência Avatar pode ser interpretada como a realização de um desejo inconsciente de poder e liberdade, além de uma nova identidade que permite escapar da limitação corporal e de seu ego fragilizado. Jake, então, passa por um processo de sublimação de sua agressividade e desejo por controle presente no início, como fuzileiro, são redirecionados para proteger Pandora e os Na'vi. Ele deixa para trás o princípio de prazer, busca por satisfação pessoal e gratificação imediata e começa a seguir o princípio da realidade, entendimento do que é melhor para o coletivo e para o equilíbrio planetário. Esse processo de transformação, pessoal, pode ser visto como um renascimento psíquico, uma nova identidade emergindo em base de sua vivência no corpo dos Na'vi. Neytiri é a conexão de Jake com o mundo Na'vi e Pandora, ela representa a ânima de Jake, ou seja, a parte inconsciente dele, que está conectada ao feminino, à espiritualidade e à natureza. Jung descreve o ânima como um aspecto feminino presente em todo homem, e Neytiri ajuda Jake a integrar esse aspecto, despertando nele não apenas uma conexão emocional mais profunda, mas também a sensibilidade espiritual e a consciência do outro. Neytiri é a ponte que conecta Jake ao lado mais intuitivo e emocional, permitindo que ele transcenda a sua identidade limitada e abra caminho para a sua individuação, o processo de integrar todas as partes que chamamos self. Além disso, Neytiri pode ser vista como uma projeção do ideal do ego de Jake, aquilo que ele admira, deseja e busca alcançar, tanto em termos de força quanto de conexão espiritual. Ele também simboliza o papel do amparo externo, levando Jake a um nível de consciência superior. Aí temos o Coronel Quaritch. O Coronel representa o superego opressor, autoritário. Ele é a personificação do instinto de dominação, violência e controle, movido por um desejo inconsciente de poder absoluto e de subjugação da natureza. Ele poderia ser visto como um arquétipo do pai tirânico, a figura de autoridade que busca impor sua vontade a qualquer custo. Sua rigidez moral e falta de empatia são representações do lado mais destrutivo do superego, que em vez de regular a conduta moral, atua com uma força punitiva e desumana. Quaritch também representa o medo do outro, ou do desconhecido. Sua intolerância à cultura e espiritualidade dos Na'vi pode ser entendida como a projeção do medo do que é diferente. E seu desejo de destruir Pandora é simbolicamente uma tentativa de negar a própria vulnerabilidade humana diante da grandiosidade da natureza e do cosmos. Agora temos aí a Dr. Grace Augustine, cientista e defensora de Pandora. Pode ser interpretada como arquétipo da grande mãe e da intelectualidade sublimada. Ela representa a razão, a ciência, o cuidado com a vida. Grace vive um conflito entre a busca científica racional e o respeito pelo espiritual e pelo simbólico, o inconsciente coletivo dos Na'vi. Ao longo do filme, Grace passa por um processo de transformação interna, onde começa a reconhecer a importância do mundo espiritual dos Na'vi, integrando assim o Logos, que é a razão, com Eros, que é a conexão e a vida.
Grace pode ser vista como alguém que inicialmente impera sob o domínio do intelecto, mas que através da sua experiência com os Neve e Eva, começa a integrar elementos do inconsciente, abrindo-se para o mistério da vida, para a aceitação de algo além da lógica humana. Eva, a deidade de Pandora, pode ser vista como a representação simbólica do inconsciente coletivo, um conceito aí junguiano. Ela é a força vital que conecta todos os seres vivos, tanto no plano físico quanto no espiritual. Assim, Eva é o arquétipo da Mãe Terra, que age como um reflexo do que chamamos do self maior, o todo da psique, da existência, conectando todas as dimensões de vida. Na trama, Eva não apenas simboliza o equilíbrio natural, mas também a sabedoria intuitiva e arquétipa que guia os personagens em sua jornada de autodescoberta e cura. Os felinos que poderiam ser simbolizados pelos Na'vi em Avatar também evocam o arquétipo do self superior. Eles representam a integração do instinto na forma de agilidade e sentidos aprimorados, com a espiritualidade elevada, tal como os felinos na Terra são símbolos de poder místico e conexão com o desconhecido. No filme, a semelhança dos Na'vi com os felinos é uma forma de simbolizar seres mais avançados espiritualmente, assim como os felinos e sírios são descritos em várias tradições espirituais como guardiões do conhecimento e da evolução. No final, Avatar explora a jornada psíquica de cada personagem em busca de autoconhecimento, a integração de diferentes aspectos da psique e a conexão com algo maior do que eles mesmos, seja através da tecnologia, da espiritualidade ou da luta pelo equilíbrio ecológico. A mensagem principal do filme Avatar é sobre conexão, respeito pela vida e a importância do equilíbrio entre a natureza, o espiritual e o tecnológico. O filme denuncia a exploração desenfreada de recursos naturais, o desrespeito pelas culturas indígenas e a ganância humana que prioriza o lucro acima da harmonia com o meio ambiente. A narrativa central destaca o conflito entre uma civilização tecnocrata e militarizada que invade Pandora para extrair um recurso valioso. E os Na'vi é uma espécie conectada profundamente à natureza e ao espírito da Terra. Essa mensagem ressoa fortemente as crises contemporâneas que enfrentamos aqui no nosso país. O filme pode ser visto como uma metáfora para questões atuais como destruição ambiental, assim como em Avatar vemos na Terra a exploração de florestas, oceanos, ecossistemas inteiros em nome do lucro. Desmatamento em áreas aí como a Amazônia, mudanças climáticas causadas pela queima de combustíveis fósseis e a extinção de espécies são exemplos claros de como a humanidade está em desacordo com o equilíbrio natural, assim como a exploração de Pandora no filme. A crise ambiental que vivemos é o reflexo direto do desrespeito ao ecossistema que ameaça o futuro de todos os seres vivos do nosso planeta. Os Na'vi representam povos indígenas que estão na linha de frente da proteção do meio ambiente. E assim como os Na'vi defendem Pandora, povos indígenas ao redor do mundo, como os da Amazônia, lutam para proteger suas terras e culturas da destruição. E essa luta, assim como no filme, não é apenas pela sobrevivência de uma cultura, mas pela proteção de algo maior e o equilíbrio da vida planetária. Os titanes estão dispostos a destruir Pandora, destruir tudo em nome de um recurso valioso que reflete as práticas corporativas do nosso planeta atual, onde interesses empresariais frequentemente sobrepõem-se aos direitos humanos e ambientais. Vemos isso em conflitos por petróleo, mineração e outros recursos, onde comunidades locais e a natureza são devastadas para garantir lucro e poder. Só olhar para atuais queimadas em todo o Brasil e em outros países para que o solo se torne infértil para a retirada de minérios. No filme, os Na'vi acreditam em Eva, uma força espiritual que conecta todos os seres vivos. Isso também reflete uma visão holística da vida, na qual todos os elementos do planeta estão interligados. E hoje, pessoal, vemos um movimento crescente de pessoas que buscam reconectar-se com a natureza e compreender a importância de um equilíbrio espiritual, energético e ecológico. E essa conscientização global está em sintonia com a necessidade de entender que a crise ambiental também é uma crise espiritual, um afastamento do respeito pela vida em todas as suas manifestações e forma. A tecnologia em Avatar permite que os humanos explorem Pandora de maneira agressiva, sem empatia ou entendimento da conexão profunda
que os Na'vi têm com o seu mundo. Isso fazemos aqui com a flora e a fauna todos os instantes. No mundo atual, a tecnologia tem o poder de criar tanto avanços incríveis quanto a destruição em massa. O filme alerta para a necessidade do equilíbrio entre a inovação tecnológica e o respeito pela vida natural, algo que está no centro dos debates sobre inteligência artificial, biotecnologia e o uso sustentável de recursos. A mensagem do filme Avatar é, no fundo, um chamado à evolução da consciência humana. O filme sugere que, para sobreviver e prosperar, a humanidade precisa adotar uma perspectiva mais conectada com a Terra, uma espiritualidade integrada ao respeito pela vida e uso ético da tecnologia. O filme Avatar levanta a questão: será que podemos aprender a viver em harmonia com o nosso planeta e uns com os outros antes que seja tarde demais? Assim como os Na'vi vivem em simbiose com Pandora, muitos movimentos atuais buscam um novo paradigma, onde desenvolvimento e sustentabilidade caminhem juntos. A mensagem do filme Avatar é mais relevante do que nunca. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de nos reconectar com a natureza, de respeitar as diferenças e de encontrar equilíbrio entre poder e compaixão. Amigos, fato é, somente quando reconectarmos nosso espírito à Terra, entenderemos que a verdadeira evolução está em proteger, não em dominar aquilo que sustenta a vida. Lembre-se, cada animal que desaparece por nossa ignorância, cada animal que é extinto por nossa ignorância, cada árvore que tomba pela ganância, também é um pouco da nossa espécie humana que estará entrando em colapso. Eu quero que você pense nisso e que me ajude a divulgar esse trabalho para que mais pessoas entendam o processo que está acontecendo aqui agora na Terra. Esse filme é um alerta, é um chamado para que todos nós possamos nos unir e fazer com que o planeta seja realmente o paraíso tanto falado em tantas questões metafísicas. Eu agradeço a você, peço que compartilhe essa pauta e convido você a vir comigo nessa jornada. Gratidão.